Está no ar Porto e Negócios, nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Eu sou o Maxwell Rodrigues e fico com você nesta próxima meia hora. No primeiro semestre de 2018, aqui no Porto e Negócios, debatemos muito a questão da municipalização dos portos, onde tivemos a iniciativa privada e 100% dos atores que aqui estiveram presentes foram favoráveis à municipalização dos portos. Por outro lado, tivemos também a iniciativa pública, juntamente conosco no Porto e Negócios, aonde 100% também de todos os atores aqui presentes eram favoráveis à municipalização dos portos. Mais recentemente, a CNI, Confederação Nacional da Indústria, revelou um estudo aonde propõe a todos os presidenciáveis algumas normas e ações para serem tomadas principalmente pelo presidente eleito. E para isso, para debater todos esses temas, eu trago hoje o cientista político Fernando Chagas. Fernando, obrigado pela presença, prazer ter você aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite. Olá, os amigos telespectadores. Estamos aqui para falar de porto e também de política e, por que não, economia. E sem sombra de dúvida, até porque o nosso programa chama-se Porto e Negócios. Para que possamos fomentar negócios e propriamente o porto, precisamos debater todos esses temas. E para fazer o contraponto com muita qualidade, como sempre faz no nosso programa, trago a nossa comentarista técnica do programa, Germaine Lilian Robson. Germaine, obrigado pela presença mais uma vez aqui conosco. Temos aí inúmeros temas relevantes e importantes para debater referente ao nosso segmento hoje. Sem dúvida, hoje o assunto ele é bastante atraente e eu acho que a gente vai ter um belo debate. Para iniciar o nosso debate, vou fazer um questionamento ao nosso cientista político hoje, presente no Porto e Negócios, porque, honestamente falando, Fernando, eu não poderia deixar de fazer este questionamento. Nós tivemos aqui a iniciativa privada debatendo conosco a questão da municipalização dos portos. A gente percebe que isso acontece no mundo inteiro e, por outro lado, inúmeros atores aí, deputados, vereadores, até propriamente prefeitos, aqui juntamente conosco no Porto e Negócios, favoráveis à questão da municipalização dos portos. E aí eu fico me questionando e tenho que usar do teu conhecimento para isso, Fernando. Se a gente tem a iniciativa privada favorável a isso, se a gente percebe que muitos atores da iniciativa pública, os políticos de um modo geral, favoráveis a essa questão da municipalização também, por que que nós não conseguimos fazer no nosso país? E aí eu vou colocar e emendar a segunda pergunta. É possível fazer hoje no Brasil a municipalização dos portos em virtude dessas legislações que nós temos no nosso país, Fernando? Aí é uma questão essencialmente política, né? Se você for pelo lado da economia, logicamente, a finalidade hoje do mundo inteiro em termos de portos e aeroportos, é a privatização, para transferir do poder público para a livre iniciativa. Por quê? Hoje o poder público ele não tem condições nenhuma, em nenhuma área, de fazer investimentos. Então, se for pelo lado da economia, sim, vamos privatizar para que dê um serviço de qualidade para a população e também desenvolva a economia. Até propriamente o estudo da CNI demonstra que o governo fez algo em torno de 174 milhões de investimento, o menor nível de investimento nos últimos 14 anos. Tem uma previsão orçamentária, só que essa previsão orçamentária ela é contingenciada e não é efetivamente investida. Para você ter uma ideia, para o Brasil crescer de uma forma geral, precisa 24% de investimento em geral. Nós temos investido apenas 12%. A média tem sido 14%, no último ano foi de 12%. Infraestrutura, que é o básico para o porto, tanto para o porto como para o aeroporto, nós temos investido 2%, quando seria necessário investir 4% do PIB. Então, nós estamos na metade do que seria necessário. O problema é político. De qualquer forma, o porto, ele dá rendimento. Esse rendimento acaba caindo no caixa único. Esse caixa único acaba se dispersando em várias despesas, normalmente para custeio. O dinheiro que vem dos portos, que deveria ser retornar para investimento, ele vai para custeio. Porque... Na verdade, a gente pode dizer que algo em torno aí de 60% ou 65%
de custeio da máquina pública. Da máquina a gente está falando de mão de obra especificamente. Isso, mão de obra. A manutenção da máquina pública, ela consome 92% do orçamento, resta apenas 8% para investimento. 8% para investimento de um orçamento cai nisso, 2% do PIB. Isso é insuficiente para investir. O Brasil precisa investir, basicamente, em caso de portos, infraestrutura, logística, precisa destravar o mercado de crédito e precisa principalmente aumentar, o Brasil precisa aumentar a sua relação com o mundo, o comércio exterior. O país é um dos mais fechados do mundo. O país fechado do mundo, ele não tem essa relação de entrar dinheiro e sair dinheiro. Potencializando a exportação e não potencializando a importação. E a importação, justamente. E aí você tem um déficit bastante grande, um desequilíbrio dentro dessa Agora, balança. de qualquer forma, o político, ele vê tanto o aeroporto como o porto com uma forma de força política. Então, o Congresso, ele resiste, às vezes nem por ideologia, não, ele resiste fazer uma privatização, fazer uma concessão, uma permissão, uma autorização, apenas por uma questão política, para ele deter o poder político. Às vezes a gente discute a ideologia, nem sempre é ideologia. Será a constituição de feudos eleitorais? A gente está falando disso, feudos Chagas? Eu acho que em 2018 a gente continua ainda com esta mentalidade política no nosso país que prejudica os portos do país. Feudos e corporações. Os feudos e as corporações não permitem que o Brasil, o poder público no Brasil não tem condições de fazer investimento, como nós já demonstramos. Por que também não tem condições de fazer investimento? Só o déficit, o buraco, o rombo anual do governo federal é de 140 bilhões. A nossa dívida pública, que é o nosso grande problema, está em 76% do PIB. Esse ano chegou a 80%. Não vai haver investimento. Então, por uma questão econômica e de investimento, como eu já falei, precisa fazer investimento em infraestrutura e logística. Você tem que passar para a livre iniciativa. Aí tem essa reação política que eu repito, nem sempre é ideológica. Muitas vezes é como você falou, né? São os feudos, são as corporações que impedem que seja transferido para a livre iniciativa e a livre iniciativa é investir. Mas para a livre iniciativa investir, nós precisamos do mínimo de segurança jurídica e certeza econômica. E devido a esse momento político, onde nós temos um executivo muito fraco, o que acontece? O judiciário acaba tomando o lugar do executivo, mudando as regras do jogo, legislando, fazendo a vez de legislativo e executando, no caso do Tribunal de Contas. Isso cria uma insegurança jurídica. Então, para haver a privatização, nós também temos que ter segurança jurídica e temos que ter certeza política para que o investimento venha e também, basicamente, nós temos que fazer essas privatizações. Não é só em aeroporto, não, que é para o desenvolvimento do país, do comércio exterior, mas também para os serviços públicos. Indiscutivelmente. Germaine, nós já debatemos isso aqui e eu me recordo que um dos programas no qual eu particularmente pontuei isso para você, nós falamos em relação à perda da última década e, pelo que me parece, nós vamos perder também os próximos 10 anos de investimento. Como é que a gente vai conseguir mudar esse cenário que a gente tem hoje atualmente? E aí eu vou fazer um segundo questionamento para você. A CNI também coloca dentro desse estudo apresentado para os presidenciáveis a questão da dragagem, para que a gente possa fazer efetivamente a transferência deste serviço para a iniciativa privada. A gente acompanha aqui no Porto de Negócios há mais de um ano esse debate da dragagem, a gente percebe o anúncio de inúmeras soluções e, honestamente falando, soluções estas que não estão colocadas em práticas ainda e que prejudicam efetivamente os portos do Brasil. Como é que a gente resolve isso, Germaine? Sem dúvida nenhuma, eu acho que esse estudo do CNI é importantíssimo, essa proposta. Eu acho que assim, é um movimento onde está se levando mais a sério essa necessidade de privatização que a gente tem, até para que a gente consiga, de fato, garantir a modernização dos nossos portos. A gente passou décadas aí parados, sem investimentos, como ele mesmo colocou, porque não existe o dinheiro e a gente precisa garantir que efetivamente esses investimentos sejam feitos e que a gente consiga ter uma solução logística eficiente a nível portuário. Então, assim, esse estudo, ele é fundamental, ele, dentro dele, também traz a questão da dragagem, da privatização da dragagem. Hoje, apesar de que a gente teve o anúncio, aumentou, a gente conseguiu aumentar o calado, né, entrando no nosso porto, mas é um momento onde a gente pode voltar a passar novos
apertos, entre aspas, no sentido de haver o assoreamento e não haver efetivamente um processo de dragagem eficiente ou que seja interrompido por qualquer motivo que seja, a gente tem que garantir a continuidade desse processo e garantir esse acesso ao porto. A privatização, ele garante o investimento, que é fundamental, é peça fundamental para a gente garantir a modernização e a competitividade. Caso contrário, a gente não consegue nem sequer colocar os nossos produtos em função do custo, do famoso custo Brasil, em que a gente tem que trabalhar. Então, eu acho que assim, não tem como fugir da questão da privatização, não tem como, a gente tem que levar isso a sério dessa vez, não pode ser um movimento político, isso daí tem que ser uma conscientização nacional, a gente tem que tocar para frente essa questão da privatização. Chagas, pelo cenário político que a gente tem hoje, evidentemente que o Executivo tem a função de fazer o planejamento estratégico para um país. Eu acho que essa é uma das principais funções do Executivo, no meu modo de enxergar. Por esta estabilidade que a gente tem. E aí eu tenho que te fazer esse questionamento, até porque a gente recebe, através do nosso site aí, inúmeras sugestões de pautas e comentários. Já deixo aqui o meu abraço a todos esses nossos telespectadores, demonstrando a preocupação em relação a esses candidatos que são presidenciáveis. Ou seja, eles podem fazer como plataforma de governo, né, a pontuação de privatização dos portos, e em virtude dessa estabilidade jurídica que nós temos no nosso país, é possível fazer esta inversão uma vez eleito, Chagas? Fica muito difícil. Primeiro, se vier uma pauta de privatização, em geral, a maioria da população, as pesquisas mostram, a maioria é contra. Então, ele tem que ter um plano... Mas isso por uma questão cultural de dependência... De dependência do Estado. A própria dependência do Estado. Falta de um conhecimento mais profundo de entender o que isso significa. É engraçado, o brasileiro, ele é muito conservador nesse caso de avanço da privatização. Por quê? Porque ele é dependente do Estado. E para um candidato ir na TV, no programa eleitoral, de propaganda eleitoral, e falar que vai privatizar, a possibilidade dele conseguir voto é pequena. Por outro lado, um momento exige a privatização para que haja investimento. Sem privatização não vai haver investimento, como eu já falei. A nossa dívida pública é de 80% do PIB, crescendo 6% ao ano, não vai ter investimento de dinheiro público. Então, nós precisamos de privatizar. Mas ele vai num discurso e diz que não vai privatizar, entra no governo e privatiza, ele foi com um discurso que, vamos dizer, foi mais uma vez enganou a opinião pública, né? Foi mais um estelionato eleitoral. Ele não vai ter força política no Congresso de propor as modificações na legislação que são necessárias para a privatização. O que eu vejo é o candidato, mesmo com pouco tempo de TV, senão nós vamos ter muito pouco tempo de TV, é ele convencer ao eleitor que o Estado está quebrado. O Estado brasileiro quebrou. Quando eu digo Estado, o poder público brasileiro, de uma forma geral, quebrou. E que precisa... Em todos os sentidos, na questão de credibilidade, questão econômica, judiciária, enfim. Em termos de recursos orçamentários, credibilidade, também de autoridade. O Executivo perdeu a autoridade. Então, ele precisa chegar e mostrar o cenário que está, explicar didaticamente e mostrar. Para o Brasil voltar a crescer em níveis razoáveis, nós precisamos de investimento. Investimento onde nós vamos buscar? Nós vamos buscar na livre iniciativa. Para a livre iniciativa, nós vamos ter que garantir regras mínimas, inclusive as agências reguladoras. As agências reguladoras não podem ser cabide de emprego. Elas não podem nomear pessoas apenas por uma questão política. Elas têm que nomear técnicos para que eles regulem o setor e garantam a competitividade. Mas o próprio Congresso agora, o Senado, aprovou mais recentemente a flexibilização da contratação de profissionais ou pessoas com um parentesco que antes não era possível. Então a gente percebe aí que não existe um interesse também, Chagas. A gente vai continuar refém dessas indicações políticas, como a gente percebe nas companhias docas, de um modo geral, em todo o Brasil. E isso é o que é apontado também nesse estudo da própria CNI, né? Onde pontua a necessidade de profissionalização, principalmente das companhias docas. Principalmente. E para profissionalizar também é melhor, nós precisamos melhorar a qualidade
qualidade de ensino. Não é todos na escola, é melhorar a qualidade do ensino. Porque uma das perdas que nós temos, por que o Brasil cresce e não desenvolve? Por falta de educação. Então, mas eu preciso fazer um parênteses aí, eu vou pegar a opinião da Germaine aqui, eu vou fazer um bate-bola com os dois. Eu já sabia que esse programa, tendo meia hora, principalmente com esses dois experts, seria muito pouco. Germaine, a gente é palestrante, a gente acaba ministrando uma série de cursos e a gente percebe, por outro lado, que toda vez quando a gente pontua essa questão da educação, muito me assombra, porque eu percebo também o desinteresse, principalmente das pessoas que ali estão para que possam aprender. Então a gente tem um gap muito grande neste sentido e eu não vejo uma solução de médio a curto prazo. Honestamente falando, a minha visão seria a potencialização principalmente do emprego para dar condição para que essas pessoas possam economicamente ter uma condição de vida melhor e aí potencializar a economia também de forma generalizada. Esse é um ponto, queria ouvir a tua opinião. E eu vou trazer um segundo ponto em relação à solução dos problemas. A gente percebe que hoje esses presidenciáveis não podem fazer como plataforma de governo a questão da privatização, como foi pontuado agora pelo Chagas. Talvez alguns os façam, mas de certa forma, talvez nós não poderíamos incentivar outras questões que venham a potencializar a questão econômica nos portos, como a cabotagem. Isso é uma ação própria do Executivo, ou seja, desonerar este modal tão importante, principalmente pela paralisação dos caminhoneiros que nós presenciamos e que, se nós tivéssemos aí outros modais, não teria um impacto tão grande como a gente presenciou, Germaine? Bom, falando um pouquinho da questão... Hoje eu estou inspirado, né? Percebendo que as minhas perguntas estão bem longas. Estão bem longas. Então, assim, colocando a parte de profissionalização, eu diria que o próprio mercado, e aí sim, o que a gente vê, os terminais hoje, administrados pela iniciativa privada, que tem modernizado, que tem trazido tecnologia, que estão no estado da arte, eles já estão requerendo profissionais capacitados. Então, já existe hoje do mercado uma demanda sobre os profissionais no sentido deles se atualizarem, deles se educarem, deles buscarem essa capacitação. Eu acho que isso é fundamental e daí a questão da privatização, de uma maneira geral, vai possibilitar que eu tenha investimentos, que eu tenha modernização e que cada vez mais eu tenha profissionais mais bem qualificados para efetivamente poder trabalhar um porto moderno, que é o que a gente está buscando, tá? Em cima desse modelo de um porto moderno, a gente não pode tirar fora a questão da cabotagem, porque ela é essencial. Não adianta eu ter um porto bem estruturado e ter uma infraestrutura externa que não funciona direito. A gente já sabe, a questão da greve dos caminhoneiros mostrou claramente que a gente não pode ficar dependendo só do modal rodoviário. Eu acho que a gente tem que efetivamente aprimorar o modal rodoviário, a gente tem que investir no ferroviário, a gente tem que investir, sem dúvida nenhuma, na questão da cabotagem e mesmo na questão das hidrovias. Então, assim, eu acho que tem muito a ser feito, mas isso não será feito jamais a nível governo. Por quê? Não existe verba, não existe dinheiro. Isso tem que ser feito a nível privado. Cabe ao governo regulamentar, cabe ao governo fiscalizar. Cabe ao governo garantir a livre concorrência. Então, assim, acho que o governo tem que, de fato, estar fazendo esse tipo de gestão e a iniciativa privada tem que estar investindo e estar modernizando a nossa estrutura. Você pode perceber o debate de altíssimo nível, como sempre fazemos aqui no Porto e Negócios. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Estamos de volta com Porto e Negócios, eu sou o Maxwell Rodrigues e não esqueça de acessar o nosso site, deixar lá a tua sugestão, o teu comentário para que possamos debater aqui no nosso programa. Essa semana recebo Fernando Chagas, cientista político, e a nossa comentarista técnica do programa, Germaine Lilian Robson. Fernando, vou voltar com você, se assim você me permitir. Quero colocar uma equação aqui. Me parece muito que a sociedade, propriamente o empresariado, precisa ou depende ou quer muito a proteção do Estado de um modo geral. Como é que a gente resolve essa equação, uma vez que falta a condição de investimento, a percepção de transferência para a iniciativa privada, ela é clara, os portos hoje no Brasil vêm sangrando de forma vertiginosa e como é que a gente consegue resolver essa equação?
Fundamentalmente mudando de mentalidade, isso que é mais difícil. Tanto o cidadão comum, até nós estávamos conversando no intervalo, ele gosta do Estado, ele critica a política, critica o político, mas ele gosta do Estado. Tanto que o sonho de qualquer pessoa é passar num concurso público. Por outro lado, o empresário ele também quer a privatização. Mas ele não vai buscar no mercado de crédito, que também está pequeno, o mercado de crédito Restrito privado. demais. Está restrito demais, até pela insegurança que nós vivemos nesse momento político. Ele não quer ir lá, ele quer juros subsidiados do BNDES. Ele quer como parceiro, de novo, o Estado, o governo. Então, tanto o cidadão comum quanto o empresariado brasileiro, eles querem a proteção do Estado. É uma visão de mentalidade. A dificuldade que eu vejo nisso tudo, o brasileiro, até nesse sentido, está pedindo renovação do Congresso. Devido às leis eleitorais desta disputa, não vamos ter a renovação que nós esperamos. E eu concordo em gênero, número e grau, e eu acho que a gente não deve se iludir nesse sentido, Chagas. Nós não teremos renovação em 2018. Eu chego a cravar aqui no programa. Tá? Normalmente a renovação é de 50%, esse ano não vai chegar a 40%. Mesmo que o eleitorado mude a sua mentalidade, mesmo que o empresariado mude a mentalidade, nós vamos ter o mesmo Congresso. E o presidente que quiser fazer as modificações vai entrar em conflito com esse Congresso que quer manter o Estado. Esse Congresso sabe que o Estado quebrou, mas ele quer manter, não só por uma questão orçamentária, financeira, por poder político, ele quer manter. E nós vamos ter que resolver esse problema. Então, vamos ter que ter um presidente forte, que fale a verdade para o eleitor, nós vamos ter que fazer as reformas, porque se não fizer as reformas também não tem investimento internacional que nós precisamos, e depois convencer o Congresso com a força de uma eleição, no primeiro ano, fazer as modificações, as reformas necessárias para diminuir o Estado e dar chance da livre iniciativa investir, como eu digo. Vai ter que ter segurança jurídica e certeza econômica. Se não tiver essas condições, nós não vamos ter investimento e o Brasil vai continuar patinando nesse 1,5% do PIB que vai crescer esse ano. Só vou fazer um comentário rápido. Claro. Eu acho que essa eleição, o eleitor ele tem que buscar um líder. A gente está precisando de um líder, efetivamente, de uma pessoa que consiga ter a liderança e que consiga efetivamente passar a verdade ao público, que consiga passar isso. Então, eu acho que, fundamentalmente, a gente tem que buscar um líder, de fato, um líder. Nesse processo de amadurecimento e talvez de liderança que você vem mencionando, Germânia, a gente percebe, principalmente agora trazendo para o cenário portuário, que investimentos nós tivemos aí, principalmente nos últimos 10 anos, capitaneados principalmente pela iniciativa privada e muitos deles fruto de legislações, né? Imposições legais que fizeram com que esses terminais também viessem a fazer alguns investimentos. Evidente que alguns investimentos focados em produtividade, isso é indiscutível, mas muito dos investimentos que nós conhecemos fruto da obrigatoriedade legal. Uma das questões focadas nesta obrigatoriedade legal é a questão do scanner de carga, que na verdade deveria ser prioridade de investimento de qualquer terminal com foco em segurança e não em obrigatoriedade legal. A partir do momento que você teve a obrigatoriedade legal, a gente percebe que todos os terminais do Brasil, ou boa parte deles, começaram a se utilizar do escaneamento de carga. O escaneamento de carga é fonte de receita para os terminais ou ele é fonte de segurança dos serviços prestados pelos terminais? Há duplicidade de cobrança aí, Germânia? Então, na realidade, é assim, primeiro, ele é uma peça fundamental, o scanner, ele é uma peça fundamental dentro do terminal, efetivamente, para garantir a segurança. Ainda mais em que a gente tem a questão do terrorismo, a questão das drogas. Então, assim, qual o papel do scanner nesse ponto? É assegurar que toda a carga que seja movimentada, ela esteja totalmente segura. E o terminal tem essa responsabilidade no recebimento e na entrega das cargas. Então, assim, para ele é um instrumento de trabalho. A partir do momento que é um instrumento de trabalho, faz parte da infraestrutura dele. Ele, por exemplo, não vai cobrar taxa a maior porque ele tem um transtêiner, um portêiner, alguma coisa. É um instrumento de trabalho que ele tem que trabalhar com esse instrumento.
De fato, foi uma exigência, veio a partir da Receita Federal, uma exigência de que os terminais passassem a ter o scanner dentro de um programa maior da Organização Mundial das Aduanas, onde a carga ela tem que ser escaneada para comprovar efetivamente que não tem nenhum ilícito e não tem a questão de drogas e de terrorismo inserido dentro da carga. Mas, apesar de ter sido exigido dentro desse programa mundial, é uma questão de segurança da estrutura do próprio terminal. Então, é assim, eu não vejo como sendo um motivo de cobrança adicional. Ele faz parte do todo, da prestação de serviço, da preparação da infraestrutura. Inclusive, a Receita, aqui em Santos, se eu não me engano, ela proibiu a cobrança desse adicional. Por quê? Porque o scanner ele faz parte da infraestrutura necessária que o terminal tem que ter para trabalhar como um terminal alfandegado. Para ele poder ser alfandegado, ele tem que ter determinados requisitos. Um deles é o próprio scanner, o próprio escaneamento de carga. Então, assim, eu entendo que isso faz parte da estrutura, é um elemento essencial para a segurança e não há o que se questionar se é uma tarifa adicional ou não. Faz parte da infraestrutura do terminal. Chagas, a gente percebe aí que existe uma sobreposição de legislação, muitas vezes em virtude de inúmeros órgãos. A gente é um país que adora fazer lei e, por um outro lado, a gente tem uma deficiência muito grande de fiscalização. Você acredita que a gente vai sofrer aí também as reformas que são necessárias nesse sentido? A realidade vai obrigar. Mesmo contrário à opinião pública, que muitas vezes é contra a reforma, mesmo contrário à opinião do Congresso, que é contra a reforma, a realidade, ela bateu a porta e bateu no bolso do brasileiro. Vai ser necessário, sim, fazer essas reformas. Se não fizer essas reformas do Estado, nós não vamos ter não vai dar para ter investimento privado, porque o investimento privado não vai investir quando não tem segurança e o poder público não tem mais dinheiro. Então, a realidade, mais cedo ou mais tarde, vai obrigar a fazer essas reformas. E com essas reformas, o Brasil gradativamente vai recuperando a credibilidade e vai atrair investimentos internacionais e abrir um pouco o país, fundamentalmente, né? Vou fazer um recorte, Chagas, porque o telespectador em casa pode estar se perguntando, e a gente sabe que nós somos um povo imediatista, né? Essas reformas, se nós colocarmos numa linha de tempo, demandariam quanto tempo? Demoraria tranquilamente um mandato inteiro essas reformas. São reformas que vão mexer na estrutura do Estado e vão mexer com muitos interesses, de novo, interesses corporativos. Levam um mandato inteiro e o efeito dele vai ser no mandato seguinte. Então, é um momento de reestruturação do Estado para ganhar credibilidade, legitimidade, atrair investimentos privados. Sem investimento privado, o Brasil não vai crescer. Feito isso, a livre iniciativa vai acreditar no país e vai começar a investir. Mas nós precisamos, no mínimo de credibilidade, de confiabilidade para que a gente atraia o investimento privado, para que o Brasil saia desse voo de galinha, sobe um pouco, daqui a pouco cresce, subiu 10%. E daqui a pouco sobe 2%, 1,5%, como vamos subir nesse ano. E com um processo inflacionário a caminho. Se nós não fizermos as reformas, a inflação volta. Porque não tem jeito. Ou você faz a reforma, ou o Brasil ou a inflação vai fazer essa reforma. Então, não temos jeito. Por isso eu digo, a realidade, mais cedo ou mais tarde, independente de quem ganhar, vai obrigar. Independente de ideologia, a realidade vai obrigar a gente a fazer essa reforma. Infelizmente, o povo vai sofrer nesse processo. Já está sofrendo. E, ao contrário, rapidamente, do plano real, que o dinheiro veio para o bolso, o brasileiro ficou contente, as reformas vão tirar dinheiro do brasileiro, porque nós estamos numa situação de Estado quebrado. Nós vamos ter que fazer essa reforma, passar por um sofrimento para depois recuperar a economia e o Brasil voltar a crescer. Ou seja, a perspectiva mais negativa. Eu acho que dificilmente a gente tem, mais honestamente falando, a gente precisa se questionar se a nossa geração está disposta a fazer esse sacrifício para que a gente possa reestabelecer tudo aquilo que é necessário no nosso país. Felizmente, está chegando ao final do nosso programa. Vou fazer como eu sempre faço, já deixar aqui o convite para os dois, para a gente retornar. Eu acho que até outubro a gente tem muito assunto para debater e levar conhecimento, principalmente para esse segmento portuário tão importante para a nossa região. Fernando, obrigado pela tua presença aqui. Um prazer enorme ter você aqui juntamente conosco. Eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade. Germaine,
obrigado pela presença. Sempre bom ter você aqui juntamente conosco, levando informações qualificadas para o nosso telespectador. Obrigada, Maxwell. Tomara que a gente faça um programa brevemente, porque acho que tem muito a esclarecer para o público. Porto de Negócios fica por aqui e lembre-se, você só conhece os seus limites quando realiza coisas impossíveis. Um forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios. Apoio. BTP Brasil Terminal Portuário, Society Corretora de Seguros, Grupo G-Log e Mareste Telecomunicações.